Boa noite a todos os presentes e agradecer a vossa presença neste EC Talk. O meu nome é Carmo Girão e venho apresentar um caso clínico no âmbito da formação de psicoterapeutas clássicos de constelações familiares. O tema deste caso clínico será medos e insegurança. Para a realização deste processo psicoterapeuta, tive a colaboração de uma pessoa do sexo feminino. Na faixa etária dos 30 anos, foram realizadas 7 consultas com uma duração aproximada de 100 minutos cada sessão. Estas consultas foram realizadas de fevereiro a junho deste ano e no início do processo terapêutico, a voluntária foi sujeita a um teste psicométrico que revelou um índice muito severo de ansiedade e foi este tema que trabalhamos ao longo das 7 sessões. As intervenções psicoterapêuticas mais significativas, escolhi a psicoeducação sobre a definição de hierarquia e ordem de precedência da voluntária no seu sistema familiar segundo Bert Hellinger. Aqui considero que foi importante consciencializar a voluntária da sua função e lugar na ordem sistémica dentro da sua própria família, com referência na ordem da hierarquia e na ordem de precedência. Psicoeducação também sobre o triângulo dramático de Karpman, a oscilação dos papéis de vítima, salvadora e perpetradora, associados à angústia das psicodinâmicas do mecanismo do ego. Este triângulo apresenta um esquema das interações humanas disfuncionais e que ocorrem quando 2 ou mais pessoas estão em conflito. Eu penso que desta forma terá contribuído para uma possível tomada de consciência e de compromisso com a mudança na voluntária ao interiorizar as suas próprias psicodinâmicas em cada papel deste triângulo. Reestruturação cognitiva e desencriptação de sentimentos secundários. Após reflexões de situações e acontecimentos negativos para a voluntária e que reforçavam os seus sentimentos secundários, foram resgatados e realçados os seus sentimentos primários, reformulando imagens positivas dos acontecimentos e das dinâmicas tratadas, o que teve um grande efeito tranquilizador de mudança de perspectiva. As frases homeostaticamente orientadas nas hipóteses trabalhadas em cada consulta para reduzir o índice de ansiedade. A utilização destas frases de intervenção terapêutica penso que tiveram um grande impacto na voluntária. Auxiliaram a voluntária a fazer um processo interno de assentimento diante da interpretação da imagem distorcida ou inconsciente das situações que foram trabalhadas nas constelações, possibilitando também à voluntária ventilar sentimentos primários que transmitiram uma força positiva necessária para que a mudança ocorra. Algumas dinâmicas mais interessantes do processo psicoterapêutico. Considerei as transferências e contratransferências, eventuais indicadores de clivagem da dieta parental, de coalizão parental, da triangulação parental e de uma eventual estrutura comunicacional familiar com possíveis fronteiras difusas e rígidas. Foram estes alguns indicadores que me despertaram algumas dinâmicas transferenciais, ou seja, várias situações em que a história da voluntária e a minha se cruzavam, mas cujas contratransferências foram controladas. Em alguns relatos de situações concretas da voluntária, fomentaram a abertura de algumas criptas psíquicas e a necessidade de trabalhar emoções associadas. Aqui, algumas dessas emoções fizeram-me tomar consciência da responsabilidade acrescida e a importância da elaboração do meu próprio trabalho psicoterapêutico. Também considerei uma dinâmica importante a relação terapêutica reforçada e a aliança terapêutica. A relação terapêutica entre a voluntária e eu foi sendo construída de consulta em consulta. O ingrediente que julgo ter sido fundamental para que essa relação terapêutica possa ser estruturada foi um espaço seguro,
onde imperava a confiança, a humildade, a honestidade e a empatia, entre muitos outros fatores, como é óbvio, para estabelecer uma comunicação objetiva e positiva. Desta forma, penso que se criou uma forte aliança terapêutica, evitando o dropout, ou seja, o abandono da terapia por parte da voluntária. Aqui também convém realçar que a aliança terapêutica também consiste numa relação de colaboração mútua, marcada por concordâncias entre ambas e constituída através de vínculos, objetivos, ações motivacionais e tarefas que, neste caso clínico, eu julgo que foram conseguidas. Os resultados qualitativos mais importantes foram os diversos feedbacks que a voluntária referiu no final do processo psicoterapêutico. A voluntária referiu que sentiu uma melhoria na relação com o seu pai, pois estava mais positivo, mais aberto, mais compreensivo com ela. Com ela mesma, sentiu que tomou consciência de partes dela que não as reconhecia e que estavam em negação. E ainda também ficou com muita vontade de trabalhar a sua relação com a mãe, embora esta já tenha falecido. E aqui algumas citações que a voluntária expressou no final também do processo psicoterapêutico. Sinto uma grande mudança em mim. Conheci partes de mim e que já não estou em negação. Balanço muito positivo. Pensava que a minha ansiedade estava associada ao meu pai. Sinto que tenho de trabalhar a minha mãe, embora ela já tenha morrido. A minha relação com o meu pai mudou positivamente com estas consultas e ele também. O meu contexto de vida mudou radicalmente. Cresci muito e sinto que gostaria de continuar a fazer constelações. Aqui temos um gráfico, não é? Porque no início do processo psicoterapêutico, a voluntária foi submetida a 2 testes psicométricos. Um no início, em janeiro de 2023, e o outro no final do processo, em junho de 2023, em que foram aferidos os níveis de 3 índices de severidade, na ansiedade, no stress e na depressão da voluntária. Relativamente ao índice de ansiedade, que foi o que nós trabalhamos em todas as consultas, a voluntária apresentava um índice de severidade muito severo e, após 6 constelações, apresenta um índice de severidade normal, o que significa que evoluiu positivamente. Este resultado considero que foi muito significativo, dado que representa uma melhoria de 93% face ao valor inicial. Bem como no índice de stress, que apresentava um índice de severidade muito severo, tendo-se registado no final do processo como normal. Vou pôr aqui que normal. Representando uma melhoria de 85% relativo ao valor inicial. Relativamente ao índice de depressão, este apresentava-se com um indicador de severidade normal e no fim do processo evoluiu para leve. Estranhamente, houve um aumento na severidade deste índice de 150%, o que é bastante assustador. Porém, isto implicou um aumento de um nível de índice, enquanto que nos outros índices, o da ansiedade e o do stress, a descida foi de 4 níveis. Há 5 níveis, que é o muito severo, o moderado, o leve e o normal. A ansiedade e o stress diminuíram 4 níveis e a depressão subiu 1 nível. Mas se considerarmos os valores dos 3 índices, constatamos que houve uma redução global de 77%, portanto, é uma melhoria geral bastante significativa. E por que é que estes resultados são socialmente importantes? Eu escolhi as seguintes citações. Segundo Kaplan e Sadok, considera-se que a ansiedade representa um papel central no funcionamento do aparelho psíquico. Como reação do ego a uma ameaça interna originada de impulsos instintivos proibidos, a ansiedade é experimentada a nível da consciência como dor mental. A dor, por sua vez, motiva o ego a manobras defensivas com o objetivo de controlar os impulsos, de modo a enfrentar o sofrimento mental. E aqui Powell diz: a ansiedade, entre outras palavras, é vista como sinal ou indicador para o ego tanto da necessidade de erigir defesas psicológicas como do sucesso do funcionamento delas. Neste esquema teórico, a ansiedade não é necessariamente patológica. A ocorrência da ansiedade é um sinal de movimento interior
a indicação de que algo está a perturbar o aparelho psicológico interno. Eu escolhi aqui estas duas citações, pois que considerei terem caráter social relevante. Muitos de nós sabem que é na infância que se desenvolve o nosso aparelho psicológico e termos consciência que quando ocorre a ansiedade poderá ser um sinal interior ou um indicador do ego a agir com as suas defesas psicológicas. E foi exatamente isso no processo psicoterapêutico efetuado à voluntária. Ajudou na pesquisa, pois incidiu, entre outros, na importância da análise das práticas e dinâmicas parentais na infância, bem como as influências transgeracionais que poderão ter contribuído para um nível mais alto ou mais baixo de ansiedade na voluntária enquanto adulta. O que mais gostei no acompanhamento deste caso clínico foi um processo privilegiado de crescimento humano. Tanto eu como a voluntária visitamos as nossas crenças, a nossa visão do mundo, abrimos criptas psíquicas, etc., reaprendendo a relacionarmos com nós próprios e com os outros, de outra perspectiva mais consciente, estruturada e humana. E o mais valioso neste processo psicoterapêutico foi a importância de analisar o indivíduo no seu todo. Segundo Ramos e Ramos, o ser humano possui um espírito e uma alma que, respectivamente, sabe muito mais e sente muito mais do que aquilo que a personalidade consciente percebe, que sabe e que sente. E foi isso que Ramos e Ramos incluíram na psicoterapia estas duas dimensões espirituais que cada ser no mundo, com estas duas dimensões, que estamos a ver a globalidade de cada ser humano. E na formação da psicoterapia clássica com constelações familiares, utiliza exatamente essa abordagem fenomenológica, transgeracional, sistémica e integrativa, o que foi uma grande mais-valia na expansão na minha mente. Para terminar, quero expressar todo o meu apreço e gratidão, em primeiro lugar à minha voluntária, por ter-se voluntariado a fazer este processo psicoterapêutico comigo. Foi muito corajosa, colaborativa e sempre pronta a facultar todas as informações para que o processo pudesse ir até ao fim. Em segundo lugar, aos meus formadores Sandra e Jorge, que me desafiaram ao me abrirem portas mentais através de desafios emocionais e psicoeducação, contributos que considero fundamentais para uma mudança positiva, tornando-me mais consciente da dimensão do meu ser como humana. E por último, aos meus colegas desta viagem, pela sua simplicidade, interajuda, apoio e disponibilidade com que interagimos uns com os outros, formando uma equipa de crescimento mútuo. Acabo aqui a minha apresentação. Muito obrigada a todos.